Boa tarde, com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nesta tarde eu vou apresentar para todos os que alcançarem ouvir esse vídeo, essa gravação, eles vão aprender também essa parte maravilhosa. Hoje queremos falar a respeito do ministério da igreja. O ministério oficial da igreja é edificada por Jesus e seus apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 a 47. Aqui foi onde foi edificada a igreja de Jesus. E os ministérios da igreja, o primeiro foi o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 14, versículo 23, diz assim: E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Segundo, em Atos capítulo 15, a questão acerca do rito mosaico. Houve uma assembleia em Jerusalém e foram convocados os apóstolos e os anciãos para tratar daquele assunto do rito mosaico, que eu não vou explicar porque o assunto aqui é só o ministério. Atos capítulo 15, a questão acerca do rito mosaico, Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Em Atos capítulo 20, versículo 17, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, Paulo mandou chamar. Também tem as explicações, mas eu não vou lá, vocês vão ver lá. Verso 28, do mesmo capítulo 20. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. 1 Timóteo capítulo 4, 14. Não despreze o dom que há em ti. Paulo aconselhando Timóteo, o qual te foi dado por profecias, com a imposição das mãos do presbítero. 1 Timóteo capítulo 5, 17. Os presbíteros que governem bem suas bens sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Tito, Paulo a Tito, 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aí fala a qualidade de apresentar, toda a qualidade está lá, é só você ler. Tiago capítulo 5, 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor Jesus, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido algum pecado, ser-lhe-ão perdoados. Glória a Deus nas alturas. Então, 1 Pedro capítulo 5, 1 a 3. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Glória a Deus, né? Então está aqui, servindo de exemplo ao rebanho.
Esse é o ministério oficial da igreja. Não é isoladamente o versículo lá em Efésios 4, verso 3, verso 6, que fala no pastor a respeito dos dons. Está escrito antes: subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Variedade de dons, irmãos. Ele dá para os homens e também para as mulheres. Dom de evangelizar, o dom de amor, de contribuir para os pobres, ajudar os doentes. O que fala língua estranha, que isso é um dom muito raro e não é tão exigido, mas o dom de profecia, esse é um dos melhores dons, e o dom de evangelista. Mas o ministério da igreja não tem pastor titulado. O pastor existe. O dom de pastor para auxiliar os presbíteros e os diáconos. Ajudar a buscar as almas cansadas, doentes, passando alguma necessidade financeira, e o pastor é para apacentar o rebanho. Se lá pelas quebradas que não dá para o presbítero frequentar tudo isso, porque ele tem que cuidar da palavra e da doutrina. Entendeu, irmãos? Concordamos inteiramente e não podemos negar o dom de pastor, mas é isoladamente. Você vê aqui a relação do ministério. Aqui estão 5 ou 6 lugares. Então, prezados, está aqui decretadamente, destrinchadamente, cada um que foi apresentado. Outra coisa, um presbítero, ou um ancião, como lá em Atos capítulo 14, 23, ele é para cuidar só de uma igreja local. Ele não é para abranger um bocado de igreja e ele ficar como chefe, como coordenador de um bocado de igreja. Não precisa. Porque quando a obra vai aumentando, tem muitos irmãos para trabalhar. Então se distribui os dons, o Espírito Santo vai mostrando e eles vão elegendo, é posto as mãos na cabeça dele, é eleito ancião, presbítero ou bispo. Não é ungir com óleo. Não existe unção com óleo para o ministério. O óleo é para ungir os doentes. Entendeu, irmão? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem com o azeite, o óleo. Então, não está dizendo chame os pastores. Está escrito chama os pastores? Se tivesse, estava comigo. Mas está escrito, chame os presbíteros da igreja para orar e ungir ele com óleo, o azeite. Entendeu? Em nome de Jesus Cristo. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Então está aqui a explicação. Tem cooperador também. Os diáconos foram eleitos lá no capítulo 6 de Atos. Logo no comecinho da edificação da igreja, em Atos 2, no capítulo 6, houve uma murmuração dos gregos, que Deus chamou muitos gregos, e era longe a distância, e eles estavam passando fome e precisavam atender às necessidades. E aí os apóstolos reuniram e acharam por bem eleger 7 diáconos, entre os quais está Filipe, que era um grande evangelista e batizava as almas por onde ele passava. Então, essa parte que Deus preparou para vocês, e vocês se inscrevam no meu canal, para que recebam mais e mais vídeos que eu faço para ensinar, para admoestar, e as pessoas que se interessam em aprender o Evangelho, irmão, porque o Evangelho é para ensinar. Os mais entendidos, aqueles que sobressaem pelo interesse que teve, pela trajetória que tem, e a mente se abriu um pouco mais do que outros, um mais do que outro, vá lá que daqui a pouco tem vários que pode entender até mais do que eu, porque ninguém pode entender a Escritura toda. Agora, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer de Gênesis a Apocalipse, eu não vou inventar uma que eu não sei para dizer que sou bacana. Eu não vou inventar. Deus é testemunha
E eu posso ter certeza que se eu inventar, minha alma vai pagar caro nas trevas. Então eu não invento, irmão. Eu vou pregar o que eu sei, o que Deus me deu. O Apocalipse, entrar no Apocalipse para ter certeza, isso aqui, alguma coisa eu entendo, mas é bem pouco, irmãos. Ali é uma revelação que começou desde Adão até o dia da vinda de Jesus. Entendeu? Deus abençoe vocês e eu saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Peço a oração de vocês, ao meu favor, também. Já tenho 76 anos, mas estou aqui firme para trabalhar na obra do Senhor. E eu quero terminar essa parte fazendo uma pequena oração, recomendando a todos nós. Nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, que está nos céus, e a Tua presença está em todo lugar, aonde tem alguém lembrando do Teu nome em espírito e em verdade. Como disse Jesus Cristo, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali é uma igreja, ali estará eu no meio deles. Abençoe, Pai Santo, a todos os ouvintes dos meus vídeos, que possam também ajudar em escrever e também mandar fazer perguntas, me retornar se gostou, se tem alguma coisa que precisa melhorar, como algum irmão já me transmitiu. E eu acho muito importante que, se possível, fazer os vídeos menor. Mas também tem assunto que não pode fazer muito pequeno, porque o assunto é grande naquela parte. Agradecemos por tudo, Pai Santo. Abençoe os doentes, os fracos, os cansados, os que estão nos leitos de enfermidade. Faça uma visita, Pai Santo. Envia o teu anjo na casa deles, na casa delas, e abençoa. E abre o coração e abre a mente do povo, abre os olhos espiritual, a mente, para entender os mistérios do reino de Deus. Toma os lares, Pai. As famílias estão se degenerando, as famílias estão se desmontando. Pai, aquela promessa que Tu fez a Abraão, que todas as famílias da terra seriam benditas, mas o inimigo está querendo acabar com isso, está querendo derrubar e desvalorizar o casamento, desvalorizar o mandamento, Pai eterno. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Que Deus juntou, não separe o homem, mas também o que Deus não juntou é resolvido de outra forma. Agradecemos em nome de Jesus, amém. Terminamos esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém.